Branding, Briefing, Market Share, ROI, CPC, funil de vendas. Se esses termos são familiares para você, você está no lugar certo. Este é o Pizza na Agência, o podcast de marketing e vendas da For You Marketing. Pô, mas você não sabe nada sobre isso, mas quer aprender, quer ter conhecimento, quer se aprofundar no assunto e conhecer gente bacana do mercado, seja muito bem-vindo, aqui também é teu lugar. Hoje eu, Humberto Tadeu da For You Marketing, estou aqui com a minha sócia, Osana. Seja bem-vinda, Osana. Oi, gente, tudo bem? E o convidado especialíssimo de hoje é Edivaldo Moraes. Seja bem-vindo, Edivaldo. Valeu, Beto. Estamos aí para ajudar aí a galera que está buscando conhecimento. Vamos embora. Animal. Olha, o Edivaldo é executivo de marketing, vendas, professor da GV, coach, palestrante, pai da Júlia e Giovana. Tem mais coisa, Edivaldo? Putz, quanto tempo a gente tem? Uns 3 dias, mais ou menos? E pra galera já ir sintonizando, vamos cortar o Edivaldo, vamos fazer o diminutivo, Ed Almeida, Ed, enfim, demorou, a gente vai em frente. Ed, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando o que você faz hoje, onde é que você atua. Eu sei que você já trabalhou em multinacionais, você já liderou várias empresas, startups e tudo mais aqui no Brasil. O que você está atuando hoje? O que você tem feito da forma especial que você costuma fazer tudo? Bom, legal. Na verdade, assim, a gente faz muita coisa, né? Eu tenho uma empresa que atua na área de desenvolvimento humano já desde 2011, né? E hoje a gente presta uma assessoria muito forte para um grupo de empresas de tecnologia. E além disso, a gente trabalha muito a questão de um novo conceito que está vindo, um conceito muito novo, não tem nem 30 anos, né? Não sou um cientista, mas a gente acaba pegando teorias e transformando em ferramentas para as pessoas adquirirem alta performance, e essa é a pegada. Então, o que a gente faz hoje é isso, assessorar empresas, assessorar pessoas, a que através do autoconhecimento elas encontrem o caminho para o sucesso. Eu acho que isso é o que todo mundo busca. Espetáculo. E onde você acha que o trabalho que você faz hoje ele ajuda a conectar as pessoas nesse cenário, nesse contexto? Bom, na verdade, o que acontece, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, o próprio autoconhecimento acaba conectando pessoas, né? E eu venho trabalhando há mais de 15 anos no estudo de uma terceira inteligência, que a ciência deu o nome de inteligência espiritual, mas também é conhecido como a inteligência do coração, né? E essa inteligência é uma inteligência central, ela que equilibra os hemisférios. Então, quando você fala, por exemplo, de inteligência racional ou inteligência emocional, que é a pegada do momento, você vai ver aí, tem um monte de workshops falando de inteligência emocional, né? A inteligência espiritual é aquela inteligência que dá equilíbrio às demais inteligências, né? E falando, por exemplo, nós estamos falando aqui de uma empresa de marketing, uma galera aí que assim, tá na publicidade, enfim, pessoal da criatividade, né? O maior ativo da criatividade do pessoal de publicidade qual é? Exatamente a criatividade, né? E a inteligência espiritual, ela atua fundamentalmente no neocórtex, que é essa parte frontal do nosso cérebro. E aqui está exatamente o ponto de criatividade. Então, se você aprender a utilizar, se você aprender a ativar a inteligência espiritual, você pode, a qualquer momento do seu dia, ativar essa criatividade em nível mais profundo, né? E no final do dia, quando você tem uma estrutura de autoconhecimento, quando você domina as suas potencialidades, você acaba se integrando àquilo que a própria física quântica chama de consciência Deus, daí o nome inteligência espiritual, física quântica deu esse nome, consciência Deus ou consciência quântica. E essa consciência quântica é o que nos integra. Quando você tem uma estrutura em que nós estamos conectados a um assunto como nós estamos agora, né? Nós nos conectamos num nível mais alto de consciência. E aí todo o conhecimento que eu tenho está disponível para vocês. Então você imagina na tua agência, né? Pô, a gente conhece a tua agência, sabe que tem uma galera super top. Quando esse pessoal está envolvido, por exemplo, num job,
Não é? Eles estão trabalhando, eles estão conectados nesse nível de consciência. Por isso que quando você consegue trabalhar efetivamente essa inteligência, levando para a tua equipe essa inteligência, a galera se conecta e aí você vai ver que o teu job vai sair perfeito, porque o cliente também está conectado. É como se você, o cliente e a tua equipe tivessem conectado no mesmo plano de conhecimento. Aí é 10, cara. Aí todo mundo... Aí surge insight até não querer mais, né? Sem dúvida. O pessoal acha que tudo isso é por acaso, mas não é, né? Você está explicando que tem uma ferramenta, Exato. um formato para você acessar isso de uma forma bacana. Pô, super, super bacana. Você tem algum trabalho nesse sentido que você tenha orgulho de falar, poxa, olha, eu tive essa experiência XYZ, posso dividir isso com vocês? Claro, a gente tem uma série de trabalhos, uma série de conceitos que a gente vem trabalhando. Como eu te falei, a gente está estudando essa inteligência há mais de 15 anos. E o que a gente fez? A gente pegou todos esses conceitos que grandes mentes, Greg Braden, Dana Zohar, Michael Beckwith, esses caras... estão estudando realmente, né? E só para trazer um pouco de ciência, não quero que fique um negócio um negócio chato para o pessoal, mas em 1991, ou seja, há 30 anos atrás, um grupo de cientistas da Universidade de Michigan se reuniu porque eles queriam estudar a comunicação do cérebro para o coração, porque todo mundo achava naquele momento que era o cérebro que controlava, né? Tudo. E nesse estudo eles descobriram que o nosso coração tem 40 mil células especiais chamadas de neuritos sensoriais, e essas células elas são funcionam como se fosse um cérebro no teu coração. Então por isso que o pessoal fala da inteligência do coração. E o mais interessante foi que essa inteligência, quando eles começaram a pesquisar, eles perceberam sim, tinha comandos do cérebro para o coração, mas tinha muito mais comando do coração para o cérebro. Aí eles falaram, pô, tem um negócio aqui que é meio... né, o bagulho é louco aqui, né? Então o que eles fizeram? Começaram a estudar e perceberam que esse cérebro do coração, ele tem memórias próprias, ele tem estrutura própria e comanda todo o sistema do ser humano. É ele que comanda tudo, né? Bom, legal, essa é a teoria, ótimo, né? Então tem um cérebro dentro do nosso coração, 40 mil neurônios, tá certo? Esse cérebro, ele é que faz a estruturação de tudo aquilo que se refere a propósito, e aí vem uma questão bem interessante para a gente falar um pouquinho mais tarde, porque se você vê, a maioria dos executivos hoje fala muito em propósito nas companhias. Nossa, a gente né? tá até pensando em mudar o nome do podcast para o podcast do propósito, porque não tem ninguém que senta aqui que não fala sobre propósito, né, Dana? Propósito exatamente. Então o que acontece? Quando a gente trabalha essa inteligência, ele trabalha a questão de significado, ou seja, por que eu estou fazendo aqui, né? Qual o legado que eu vou deixar? Então, isso faz com que as empresas tenham uma pegada completamente diferente e elas se comuniquem muito fortemente com o cliente dela. Hoje o cliente está buscando empresas que estejam conectadas em sustentabilidade, que tenham um propósito diferenciado, uma missão diferenciada, né? Então, isso para te dar um pouco de conceito de como esse sistema trabalha, né? Vamos lá, como é que a gente ajuda pessoas? Nós desenvolvemos um conjunto de estruturas que começa com um workshop Inteligência Espiritual, onde a gente recebe pessoas, podem ser executivos, podem ser pessoas que trabalham em qualquer área, não é? Mas o que a gente faz? A gente ensina essas pessoas a efetivamente ativar essa inteligência. Essa inteligência não é como a inteligência lógico-matemática ou emocional que você precisa desenvolvê-la. Não. Nós utilizamos, todo o processo criativo passa por essa inteligência, né? Então a gente trabalha, e um dos processos que foi bem interessante se deu com um baita de um executivo, cara fera, nota assim 1000, currículo do cara extremamente gigante, e ele estava 2 anos desempregado. 2 anos desempregado. E ele procurou a gente porque ele queria entender o que estava acontecendo com ele e tal. E ele veio para o workshop e a gente fez um trabalho de desenvolvimento de inteligência espiritual com ele. E o resultado, cara, foi sensacional. Tanto que a gente já está começando a conversar para levar
para a empresa dele. O que aconteceu? Ele não só em menos de 30 dias arrumou um emprego, em menos de 6 meses ele foi promovido para CFO dessa empresa e hoje ele coordena todas as empresas do grupo na área financeira. Então assim, aí você fala assim, mas o que a inteligência espiritual fez com ele? A inteligência espiritual ela faz todo um alinhamento de tudo que você é. No workshop a gente faz esse alinhamento para que você ative essa inteligência na potência máxima quando você quiser. Né? Então, esse é um caso muito interessante porque ele estava com autoestima baixa, ele tinha conflitos com ele mesmo muito grande, ele tinha mágoas com ele mesmo, porque ele achava que 2 anos desempregado, velho, é complicado, né? Então, ele achava que a família dele tinha sofrido por causa dele, e nisso a gente fez todo esse alinhamento e o cara desabrochou novamente. Quer dizer, estava tudo dentro dele, ele só não estava usando os mecanismos ideais para ele se alavancar. Então esse foi um trabalho que a gente fez bem legal. Que você tem um orgulho dele, realmente, pô, mudar a vida de alguém, melhorar a vida de alguém é muito bacana, né? Sem dúvida. A gente sabe da tua história, assim, você já trabalhou numa empresa que eu me lembro, da Hydro, trouxe uma multinacional aqui para América Latina. Hoje você está aí à frente de várias empresas de tecnologia, mas sua paixão sempre foram as pessoas, né? Sempre foi tentar fazer algo pelo próximo. De onde que nasceu esse propósito dentro de você? Você tem ideia, não? Olha, cara, é engraçado, né? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes ao longo da minha vida, né? Mas tem umas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, eu sempre fui ligado a pessoas, sempre gostei de pessoas, né? E quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer faculdade de engenharia. Falei, pô, mas que coisa, né, esquisita, né? Eu fui para a faculdade de engenharia exatamente porque o meu mentor na época, ele falou, cara, eu acho que a engenharia você vai se dar bem. Me deu uma série de orientações, eu falei, faz sentido o que ele está fazendo e fui então fazer engenharia. Mas, cara, eu era vergonha, eu fiz na FEI em São Bernardo do Campo, né? E eu era vergonha da turma, cara. Porque você pega um grupo de engenheiros... E olha que na turma tinha um Xaxá, hein? Pois é. Xaxá é um caso à parte, gente. Então, o que acontece, velho? Você imagina... Eu era o único na minha turma, nota 10 de ensino religioso e filosofia. Então você imagina, isso daí é depreciativo para o estudante de engenharia, né? Então, quer dizer, eu já tinha essa pegada de olhar para o outro, não é? E evidentemente que acaba, em algum momento, o teu propósito grita dentro de você. O teu propósito ele vai te impulsionar. Né? E num determinado momento eu estava passando por algumas dificuldades e nessas dificuldades eu acabei entrando para um lado da filosofia. E dentro da filosofia eu me encontrei. Então eu costumo dizer que eu não comungo de uma religião, embora me considero cristão, não é? Mas eu não comungo de uma religião. Isso me dá a vantagem de poder mergulhar em todas as religiões, estudar todas as religiões e absorver o melhor de cada uma. Mas eu encontrei Deus através da ciência e filosofia, né? Então, e quando você se depara com algumas perguntas que te incomodam, por exemplo, quem que eu sou? O que eu vim fazer nesse planeta, né? Será que é só isso? Será que a vida se resume a isso aqui? Ou tem mais? Quando você começa a encontrar as respostas para isso, você naturalmente fala, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ser a mudança que esse planeta precisa, né? E aí eu comecei a me engajar em projetos sociais, né? Comecei a estudar muito o funcionamento do homem, porque eu acredito piamente que não é o meio, o homem não é fruto do meio. Eu acredito piamente que o meio é fruto do homem. O meio é harmônico, o que desarmoniza muitas vezes são os seres humanos, não é? Então se a gente conseguir trazer conhecimento para as pessoas, para elas liberarem o que existe de maravilhoso dentro delas, nós vamos construir um paraíso nesse planeta. E essa é a missão. A missão é construir realmente um mundo bem melhor, um mundo que as pessoas possam fazer aquilo que eu acredito que é o propósito de Deus.
fazer com que os filhos dele sejam felizes, e independente de religião, a gente não vai por esse caminho. Mas essa é a minha missão. Então, eu desde cedo me deparei com questões relacionadas ao outro, né? Desde que eu era criança, dividi o lanchinho com o colega da escola e tal. E quando eu fui pegando um pouco mais de bagagem, um pouco mais de filosofia e ciência, eu encontrei caminhos efetivos para melhorar as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a coisa foi acontecendo. Não posso dizer para você que teve um momento específico, né? Mas, como eu disse... Foi uma jornada, né, de conhecimento. É uma jornada, e por essa jornada a gente passa por altos e baixos. Eu passei por um momento muito crítico na minha vida e que hoje eu sou extremamente grato, né, ao Criador por eu ter passado por isso, porque foi o que me alavancou como ser humano, como profissional, como empresário, e esse é o caminho. Eu acho rico isso que você colocou pra gente, porque assim, a gente está falando aqui com publicitários, com profissionais de marketing, compras, vendas, né? Com toda essa galera de eventos e tal. E antigamente isso era um assunto que era até tabu, né? A gente falar sobre outras coisas que não sejam só o trabalho. E como essa questão de liderança espiritual está presente no dia a dia de hoje. A gente tem recebido, não cada dia mais comumente, pedidos de projetos que tenham a ver com diversidade, com inclusão. Várias empresas procuram a gente já fez até trabalhos de CIPAT, né, para saúde mental, para desenvolvimento dessas questões que as pessoas precisam também. E isso a gente não consegue separar o ser humano profissional, aquele cara que sai de manhã para ir lá bater o cartão, daquela pessoa que é o eu ali, o existencial que ele tem. Então é bacana que o teu trabalho tá indo exatamente nessa linha que juntam essas duas vertentes, né? E o mais legal, Beto, é que esse é o momento, cara. Nós estamos passando por uma transição planetária muito forte e esse é o momento. Só para você ter uma ideia, recentemente, final do ano, eu fiz uma palestra para 200 executivos de uma grande multinacional francesa, em que a gente foi falar sobre 3 temas muito fortes. Liderança, né? Liderança espiritualizada, a gente falou sobre lifelong learning e a gente falou sobre empresas antifrágeis, né? Todas essas estruturas, elas estão conectadas como base na inteligência espiritual. Então, essa percepção que você tem de que as pessoas estão buscando saúde emocional, saúde, equilíbrio, e as pessoas buscam muito isso, né? Equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal, etc. E, na verdade, é isso que a gente fala de prosperidade total. Né? Prosperidade total é você ter prosperidade na sua vida financeira profissional, nos seus relacionamentos, que é outro grande desafio. E quando eu falo relacionamento... Relacionamento é fácil. É super tranquilo, né? Na verdade, a regra é muito simples, né? É só você entender quem manda em casa, né? É a patroa sempre. Então, o que acontece? Quando você traz essa vertente da espiritualidade para dentro da empresa, a gente se bate de frente com um tabu, né? Que aí entra a questão da religião. Na semana que vem eu vou fazer uma palestra para 200 colaboradores também de uma grande edutech, uma empresa da área de educação, e que os próprios colaboradores pediram o tema inteligência espiritual. Então a gente vê que é o momento, a espiritualidade, existem já empresas que olham a espiritualidade como um ativo dentro das empresas. Hoje você fala, por exemplo, sobre felicidade como um ativo das empresas. E a espiritualidade é importante que ela seja desmistificada. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Não é? Quando a gente analisa o quociente de espiritualidade, o QS, a gente vê muitos líderes religiosos com um QS baixo, enquanto pessoas que se dizem, né, ateus com um QS muito alto. Então, a espiritualidade não tem a ver com uma religião que você comunga. No nosso conceito, espiritualidade é um caminho de evolução. Um caminho de evolução onde o ser busca essa evolução através de uma excelência na comunicação intrapessoal, ou seja, a comunicação que eu tenho comigo mesmo e o universo que nos cerca. Essa comunicação, né, interpessoal. Então, e a comunicação interpessoal não é só
eu me comunicando com você, não é? Eu me comunicando com você, eu me comunicando com o meio ambiente, eu me comunicando com o conhecimento. Então é uma relação no âmbito muito maior, não é? Então esse equilíbrio é importante. E esse equilíbrio ele só é possível de forma perene através da ativação dessa terceira inteligência, dessa inteligência espiritual. Hoje a gente tem programas, a gente está falando aqui para o pessoal de vendas e marketing, hoje nós temos o Sales Leadership, que é um programa, o Sales Academy, que é um programa de vendas totalmente baseado na estruturação da inteligência espiritual. Então as equipes elas passam por um workshop onde a gente faz todo um alinhamento das equipes e aí a gente... Porque, na verdade, eu falei no início que quando a gente desenvolve essa inteligência espiritual, a gente se comunica num campo mais amplo de consciência, né? O que não é venda senão relacionamento? Venda é relacionamento. Você pode ter um baita produto, mas se você não conseguir se conectar com o cliente, ele não vai confiar em você. E o relacionamento no âmbito que você comentou, né? Não é só relacionar-se, ter uma relação com alguém, mas é como você se relaciona com as pessoas, né? Exatamente. Como você não vai fazer uma venda sem relacionamento, você falava, né? Nunca, nunca. O pessoal fala muito da venda pela internet, né? Uma das empresas que a gente trabalha, ela está na área de experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela busca trabalhar o comportamento do cliente durante toda a trajetória da experiência que aquela empresa desenvolve com o seu cliente, para entender os modelos mentais, e a gente vai chegar em breve aos modelos espirituais que norteiam aquele público, público-alvo. Né? A partir daí eu consigo formatar um produto, formatar a jornada do cliente para que ele se sinta com essa comunicação bem estabelecida. Então o pessoal fala, mas como é que eu insiro a internet, como é que eu insiro a tecnologia na inteligência espiritual? Na verdade, você precisa entender o caminho da espiritualidade do teu cliente. E aí a gente precisa tirar a religião da frente, porque ela não tem nada a ver. Você pode ser cristão, você pode ser católico, você pode ser evangélico, budista, não importa. A espiritualidade é um caminho de evolução e não uma crença ou um dogma que eu vá seguir, né? Assim, a gente não conhece tanto ainda sobre o tema, é um tema, como você falou, que está sendo vendido, difundido ainda. Quem tiver até mais interesse sobre isso, pode procurar você nos canais que a gente vai deixar aí no nosso podcast. Mas a Margarida, que é a nossa responsável lá, a nossa diretora de vendas na For You, ela fala um pouco de alguma coisa assim, que tem muito norte, ressoa um pouco no que você está passando pra gente. Tem dia que ela fala, você fez o beabá certinho, mas você está percebendo que as conexões das coisas não estão bacanas. Você liga para aquele cliente que você está guardando um negócio ainda, sei lá, não tem um retorno. Você vai tentar falar com o fornecedor, não tem o melhor custo-benefício daquilo que você quer montar a tua ideia. Parece que as coisas não têm a fluência mais adequada. Em contrapartida, tem dias que a gente até já ouviu essa nomenclatura em outro lugar, que é tipo como se fossem dias de rei. Você acorda de manhã, o primeiro que você liga te dá um bom retorno, e aí você fecha um bom negócio, você consegue promover uma pessoa que trabalha na tua equipe, você dá um engajamento legal, e você percebe que tudo isso parece que era uma questão de sintonia mais tua com o todo do que o contrário, né? Exato. E isso que você está falando é bem interessante, né? Com certeza a Margarida sabe das coisas, mas é bem interessante porque você precisa analisar como as coisas funcionam, né? O ser humano ele vive de estados emocionais, né? Por isso que hoje se fala muito em inteligência emocional, porque imagina o seguinte, você tem um dia que você acorda bem, você dormiu bem, sei lá, você teve um sonho bacana, você se sintonizou com o todo, não sei, você acordou, fez lá a tua meditação, etc. E você saiu e o seu dia foi maravilhoso. Aí no outro dia você fala, pô, legal, vou fazer a mesma coisa, deu certo, né? E aí você vai, acorda, faz a tua meditação e o dia é um inferno. Sei lá, não deu certo, tudo que você fez deu errado. Será que existe uma forma da gente
que se a gente realmente utilizasse uma determinada estrutura, como se tivesse um interruptorzinho e a coisa acontecesse? Tem. Aí é que tá. A diferença toda é que nós não sabemos como ativar essa inteligência. A gente sabe que ela... Quer dizer, a gente nem sabia que ela existia. Né? Hoje está se falando... Greg Braden deu uma entrevista esses dias que ele estava falando que... foi uma pergunta interessante. Por que a inteligência espiritual não está nas mídias? Né? Não está na mídia massiva e tal? Né? Exatamente porque é novo. Né? A gente está aí difundindo, mas só para você ter uma ideia, no Brasil todo existem 6 caras que falam disso. E eu sou um deles, né? Eu vou para uma linha mais filosófico-científico, tem outros que vão para uma linha, inclusive um deles que tem um livro escrito, que é o Djalma, ele é lá do Rio de Janeiro, ele é pastor, então ele trouxe a visão do pastor, o próprio... Tem um outro rapaz também, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele também vai para um lado mais de religião. E tudo bem, não tem nada errado, mas é muito pouca gente. No mundo inteiro, cara, eu tenho conexão com 10 cientistas que falam sobre isso. Hoje já tem nos Estados Unidos um centro que a gente também faz parte, né? Mas como é que você faz então para transformar teus dias em iguais, né? Em dias bons? Ou será que dá, por exemplo, você vai entrar, né? Margarida vai entrar lá numa reunião para fechar um negócio, né? E vai ser uma briga dura, porque é um negócio que pode, né, impulsionar teu ano inteiro aí, um negócio top. Será que se houvesse uma forma de você ter um interruptorzinho que liga aqui, você entra e vai estar ativo e vai estar... Tem. E a gente entendeu isso. E a gente transformou isso num mecanismo, né, que a gente utiliza, que é exatamente um lastro. Então você imagina, se o pessoal observar, vai ver que em muitos momentos, quando eu estou precisando dar um reforço de energia ou trazer um conhecimento, eu vou fazer isso aqui. Então, toda vez que eu preciso ativar essa estrutura rapidamente, eu tenho isso aqui. Então a gente faz a ativação. Você fala, mas Edivaldo, isso aqui não tem nada a ver. Não, realmente não. O que a gente faz né? A gente usa um recurso de âncora, que o coaching trabalha muito, né? Inclusive o coach esportivo. Eu sei que você é um cara que joga tênis. Você joga tênis, eu brinco. Tá certo. Então, se você for ver no esporte, você vai ver, por exemplo, a Sharapova. Toda vez que ela errava um ponto e ela saía um pouco do jogo, ela ia lá pro fundo, né? Pegava, cerrava o punho e fazia assim. Isso são âncoras. A gente consegue programar para que uma estrutura externa ative uma estrutura interna. E no workshop a gente faz 8 ativações. E nessas 8 ativações a gente utiliza. Né? Então, o que acontece? Hoje os meus dias, eles são... Né? Minha esposa fala, é irritante o teu bom humor. Né? Por quê? Porque... Agora que ela vai ter uma conversa dura comigo, eu já venho aqui, né? Como ela também já fez, então ela também faz a mesma coisa. Já está na mesma onda. Mas essa é a questão. Executivos hoje, quando tem que fazer planejamento estratégico, utilizando inteligência espiritual, um planejamento que duraria um mês, a gente faz num final de semana. Então, para você ver, né, o dinamismo e a energia que você traz. Uma energia que vem do cosmos, que está presente na gente, né? Bem legal. Puta, bacana, cara, animal. Muito legal mesmo. Isso é legal porque assim, você mostrou para todo mundo aqui que você estuda isso há muito, muito tempo, né? No grupo que você trabalha hoje, esse grupo que você comentou que tem a ver com tecnologia, você tem aplicado isso de alguma maneira, ou na equipe, na gestão de pessoas, ou na busca de resultados, que você possa trazer como um exemplo legal pra gente? Tá, vamos pegar a questão Bom, o grupo, ele tem vários sócios e várias facetas, né? Todo mundo sabe que eu trabalho com isso, todo mundo entende que eu trabalho com isso. Alguns entendem que é um negócio bacana, outros acham que não, etc. Mas o fato é que durante o processo da pandemia, se a gente não tivesse utilizado a inteligência espiritual, provavelmente a gente teria falido. Porque eu precisei trazer uma equipe assim, que não estava estruturada para fazer o que tinha que fazer, não é?
E evidente que existem umas estruturas de palavras-chave que você encadeia numa determinada sequência que ela também pode ativar a inteligência espiritual no outro, né? Aqui na conversa que a gente estava tendo, no início eu encadeei algumas sequências de palavras para que a gente pudesse estar sintonizado. Então, isso eu faço muito com a equipe. E eu fui aos poucos trabalhando algumas questões com a equipe, no sentido de fazer alguns alinhamentos, pelo menos num nível aceitável. Por exemplo, culpa. Culpa é um negócio, né, complicado. Por que a gente fala tanto de perdão? Porque o perdão, ele elimina culpas. Ou eu culpando uma pessoa, ou eu culpando a mim mesmo, né? E o perdão é fundamental. Tanto que é uma das ativações mais fortes que a gente faz. Outra coisa, estabelecendo uma conexão de propósito. Evidente que eu tenho o meu propósito, que é um propósito universal, é um propósito que ele tem conexão num campo muito mais amplo, mas esse propósito se converte numa missão aqui, que é a minha missão, é a razão de vida, não é? E dentro dessa razão de vida, eu alinho os demais objetivos e metas que eu tenho, né? Ao alinhar esses objetivos e metas, e eu, através de uma estrutura de ampliação, né? Lembra que eu falei que se a gente estiver conectado no mesmo objetivo, a gente consegue compartilhar o conhecimento de todos? Sim. Isso tem uma forma da gente fazer, né? Então, o que eu fiz dentro da equipe? Alinhei os nossos objetivos para que a gente tivesse esse relacionamento em âmbito de propósito. E aí a gente conseguiu encontrar clientes mais rapidamente, diminuir o ciclo de vendas. Não é? O ciclo de vendas de alguns produtos lá pode chegar a 1 ano e a gente precisava sobreviver, na verdade, né? Então a gente conseguiu reduzir o ciclo. Eu atuei muito forte com clientes no processo de geração de confiança, porque muitos clientes eles foram abertos num dia e um mês e meio depois a gente já estava fechando negócios. Então, assim, a inteligência espiritual ela pode ser aplicada em qualquer área da vida. Por isso que a gente tem as academias. A gente tem a Academia da Vida, Life Academy, a gente tem a Academia da Prosperidade, a Prosperity Academy. Tudo trabalhando com a estruturação da inteligência espiritual. Então lá na empresa, e esse ano a gente começou bem forte também os negócios, por causa dos alinhamentos de propósito que a gente faz e por causa do trabalho que eu faço com a minha equipe no dia a dia, tirando situações. Vou te dar um exemplo hoje, que está acontecendo hoje. Um dos meus colaboradores, ele teve um problema muito sério, perdeu a irmã e a sobrinha num acidente de carro e o cara se desestruturou, né? Na verdade, ele perdeu primeiro a irmã e depois a filha da irmã dele, a sobrinha dele, ficou internada, teve um problema lá sério e quando a gente imaginava que ela ia ter alta, identificaram um coágulo no cérebro, ela acabou falecendo. Adianta eu pressionar esse cara? Adianta? Não, eu acolho, trago ele para mim, amplio a visão dele de propósito, porque ele precisa entender... Reencontrar uma razão de vida, né? E aí a gente consegue trabalhar, né? Sem falar de inteligência espiritual, sem dar curso, né? A gente consegue utilizar toda essa potência para fazer com que as pessoas atinjam o sucesso na vida. Aí é você trabalhando no teu próprio propósito, né, cara? Você fazendo o teu propósito acontecer. E assim, o propósito desse programa aqui, gente, é levar conhecimento, informação, trocar figurinhas, vocês conhecerem pessoas interessantes que podem agregar o nosso meio. E se chama Pizza na Agência, o Wagner tá aqui do meu lado, sabe bem o porquê? Porque a gente come pizza aqui, né? Come pizza mesmo aqui, toma uma cervejinha juntos, porque é o que a gente faz depois do horário na agência. Publicitário sabe como é que é. A gente sempre trabalha até mais tarde, quem trabalha com evento, com promocional também. A gente sempre come uma pizzinha. Eu sei que você é um cara que manda muito bem em gastronomia. Você tem alguma dica gastronômica, algum prato que você gosta? Tem alguma coisa que você faça bem feito, que você tem orgulho de fazer nessa parte aí de gastronomia?
Bom, você me conhece um pouco, você sabe que eu adoro churrasco, né? E o churrasco, para mim, ele é muito mais do que o alimento, né? Para mim, é um momento em que eu estou com pessoas que eu amo, que eu adoro receber o pessoal na minha casa para fazer um churrasco. É um momento de doação, porque eu vou entender como cada um gosta da carne, para trazer a carne do jeito que ela gosta. Mas tem um prato que eu adoro fazer, que é o filé cordon bleu. Ixi, Maria, vamos lá. Conta pra nós aí, explica pra gente. Ó, vou falar uma coisa pra você, ó. De churrasco, gente, eu já comi o churrasco do Edivaldo. É excelente. Todo mundo ama. E se esse negócio aí, esse filé é melhor ainda que o churrasco, anota a receita aí que ele vai dar em seguida aí. Conta pra gente aí, como é que é esse prato aí? Não, e olha só, você sabe que a Júlia, vocês conhecem a minha filha, né? Minha filha é exigente, né? Ela é chata, assim. Já manda um abraço pras duas aí. A Júlia, a Giovana tá na Europa, tá na Espanha fazendo um intercâmbio lá, né? Tá estudando também, isso é muito bacana. Mas a Júlia, ela é muito... eu sempre, quando eu faço alguma coisa, eu chamo ela para provar, né? E foi aprovada. Cordon bleu, na verdade, o filé cordon bleu, ele é um filé alto, né? Por quê? Porque é importante que ele por dentro, não é qualquer um que gosta do filé. Embora a gente não possa até deixar ele, né? A gente vai marinar ele para que ele não fique sangrando a carne, né? Ele é um filé alto, então por dentro ele vai estar rosa. Né? E a gente, na verdade, faz ele marinado, então a gente faz com azeite. O que é fazer marinado? Na verdade, a gente deixa o azeite quente, né? E põe a carne, deixa ela fritar por baixo e vira ela, né? E depois a gente tira. Então a gente não pode deixar ela fritar a ponto de ficar a casca, né? Então a gente faz esse filé, né? Então faz dessa forma, ele fica, dependendo do calor que a gente coloca, ele vai ficar mais ou menos rosa por dentro, né? Eu já gosto um pouco boi berrando, então eu Só deixo... você, Zé, não gosta não? Aí eu falo que quem gosta de apreciar a carne gosta assim, né? Sem dúvida. Senão você tá, né? É que eu falo, né? Uma vez eu tava brincando com o pessoal que foi lá em casa, não, eu gosto da carne bem passada. Eu peguei um carvão e levei pro cara, come aí, né? Porque, né? Não tem gosto de nada. Mas a gente respeita quem não gosta. Viu, Margarida? E aí o que a gente faz, né? A gente vai fazer um molho à base de gorgonzola. Né? Esse molho à base de gorgonzola você não usa sal. Então, para quem? Porque o próprio gorgonzola ele tem sal. Então a gente vai utilizar o gorgonzola, a gente utiliza um leite desnatado, né? Para também não ficar um negócio, né? Muito gordo, e a gente vai fazer um molho. Então esse queijo vai virar um molho e a gente serve por cima da carne com um bom risoto com arroz arbóreo. Então fica muito bom. Eu gosto muito com risoto com alho poró, né? Que é bem interessante. Adoro esse prato, é um prato que eu gosto de muita coisa. Eu gosto de uma boa lasanha. Não é à toa que eu tô uns 150 quilos mais gordo do que eu deveria estar. Eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, eu conheço o Edivaldo há pelo menos 15 anos. E ele nunca fez esse prato pra gente, pessoal. Quando ele fizer esse prato e a gente comer, a gente vai voltar aqui no programa só pra falar pra vocês se ficou bom. Mas vocês aí tentem em casa fazer o prato, que parece uma coisa assim mesmo de comer, como diz o pessoal, ajoelhado, né? O molho cordon bleu, você encontra ele na internet. Não encontra o meu, mas encontra o molho na internet. Ainda não. Aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo, vou pôr lá no meu canal no YouTube, aí você indica pro pessoal. Vamos ensinar o pessoal, né? Passo a passo. Ó, tem tudo que a gente gosta. Tem carne mal passada, né, Zana? Sim. Que é a nossa cara, Queijo. né? Queijo, gorgonzola, que é um espetáculo, juntou tudo isso daí, deu um belo de um prato, né? Pô, mas bacana. O Edivaldo, assim, você que atuou também muito à frente de áreas de vendas e marketing, você tem alguma dica que você fala, pô, isso é uma dica de ouro para você que trabalha em vendas, para você que trabalha em marketing? Fique atento a isso, para você deixar para a galera que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube. Legal, vamos lá. Pessoal de vendas, é importante entender uma questão. Normalmente o pessoal de vendas, eles focam muito na questão técnica do produto, né? E a questão técnica, você conhecer a parte técnica do teu produto não é mais do que a obrigação. Mas
é importante entender que o conhecimento técnico do produto não vai definir o teu sucesso em vendas, né? E aí pode parecer um negócio muito básico, mas eu encontro isso em todas as empresas que a gente trabalha, né? Eu trabalho full time para Market Trends, né? A gente faz um trabalho muito sólido com eles lá, mas eu também, nos meus horários vagos, eu presto assessoria para um conjunto de empresas. Durante a pandemia, a gente fez um trabalho muito sólido, na verdade a gente já começou a fazer antes da pandemia e resultou numa situação bem interessante para uma empresa de serviços na área de facilities e segurança patrimonial, em que durante a pandemia o crescimento foi de 17%. Então, assim, quando todo mundo imaginava que fosse ter uma queda, nós crescemos 17% dentro da pandemia. Mas por que a gente conseguiu, né? Quantas empresas de facilities e segurança existem no Brasil? Milhares. Né? Milhares. Né? Existem empresas grandes no mercado. Então, o que fez a diferença nessa empresa, né? Foi exatamente a habilidade deles construírem confiança. O cara não coloca o condomínio dele ou a empresa dele na mão de uma empresa de segurança se ele não tiver confiança. Aí você fala, pô, mas é lógico, né? Uma empresa de segurança, tal. Muito bem. A gente não consegue vender um produto, um robô para uma empresa se o cara não confiar na habilidade que a gente tem de realmente entregar aquilo que ele precisa. Qual é o grande ahá da questão da confiança? Pessoas são pessoas. A gente pode achar que as nossas empresas vendem alguma coisa para uma outra empresa, mas não, são pessoas vendendo para pessoas. E pessoas têm objetivos próprios, pessoais. Existe o objetivo corporativo, claro, mas existe o objetivo pessoal. Eu sou um CFO de uma empresa, então o que eu preciso fazer? De repente, eu quero alavancar a lucratividade da empresa, porque eu estou pensando em, de repente, fazer um IPO da minha empresa, né? Então, quer dizer, ele tem a visão dele, de repente o bônus que ele está projetando é o objetivo dele. Então, assim, quando a gente consegue entender, o objetivo corporativo é explícito, o objetivo pessoal é tácito, ou seja, o cara não me fala o objetivo pessoal dele se ele não confia em mim. E o que nós precisamos entender, porque vender com menor preço qualquer um vende, não é? Agora, tira pedido, né? Isso é tirador de pedido, né? Mas o que eu preciso entender para eu realmente vender o tal do valor agregado, né? O que é o valor agregado? O valor agregado é a perspectiva do cliente colocada no meu produto. Então, para eu entender a perspectiva do cliente, não é a perspectiva só corporativa, é a perspectiva de cada um dos atores que estão envolvidos naquele processo. Então, um pode estar com o pensamento de que se ele não reduzir o custo dele, ele vai ser demitido. O outro pode estar pensando no bônus que ele vai ter se ele conseguir alavancar vendas. Entender esses objetivos pessoais é o que é a diferença. Então, galera, precisa entender isso. Para você saber exatamente o que está em jogo numa compra, né? Tony Robbins fala que uma venda é 80% uma decisão emocional em qualquer que seja o ambiente, seja um ambiente de uma venda complexa, corporativa ou no varejo, não importa. O Brian Tracy fala que é 100% emocional. Entendeu? Então, a emoção que está por trás não é a emoção que o meu produto gera, é a emoção que o cliente sente quando ele vê que o objetivo pessoal dele está endereçado naquele produto ou serviço que eu estou vendendo. E para eu conseguir fazer isso, para eu encaixar o objetivo do cara, eu preciso saber esse objetivo. E esse cara só vai me falar o objetivo se ele confiar em mim. Então, galera, o principal é eu investir energia no relacionamento.
E aí entra o que a gente coloca lá no Sales Academy, que é a minha habilidade de me sintonizar com o outro, de construir essa relação de confiança mútua, não é? E esse é o maior ativo, o maior ativo que um vendedor pode ter, a capacidade de estabelecer confiança junto ao cliente. Não, com certeza. As pessoas não compram a empresa, né? Antes de tudo, elas compram você, né? Exato. E se elas não confiam, o que você falou que serve aí para o ramo de facilities, nenhuma empresa contrata uma agência em quem ela não tenha confiança na entrega, ninguém vai comprar um produto, um bem, né? Que ele não confie que aquele produto vai performar na casa dele. Então, assim, é uma dica de ouro mesmo que as pessoas estabeleçam essa confiança aí como sendo uma ferramenta muito bacana para isso. E você deixa alguma dica pro profissional aí muito no desenvolvimento pessoal, para que a pessoa que queira crescer na carreira, queira atingir os objetivos dela, se automotivar, se desenvolver melhor, o que você pode deixar de uma dica final para a gente poder dar de presente para a galera que está acompanhando a gente? Show. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, especialmente a galera que está começando, rapaziada que, né, tem seus sonhos, né, seus desejos, etc., é entender que e eu vejo muito pelas minhas filhas, né, que às vezes não sabe o que quer fazer, etc. E muitas vezes se encanta com o poder do dinheiro, né? Então, a primeira coisa que eu falo para qualquer um é: busque fazer aquilo que o teu coração vai se sentir feliz, né? Então, não pense no dinheiro. O dinheiro vai estar onde o teu coração estiver. Tenha um propósito e um objetivo para a tua vida, né? Propósito e objetivo são coisas diferentes, né? Tenha um propósito, né? E dentro desse propósito, construa os N objetivos que você vai ter. Se o seu objetivo é ir para uma grande multinacional, se o seu objetivo é abrir a tua empresa, né? Não importa. Mas entenda que o grande drive para a tua vida, ele está no teu objetivo. E o teu objetivo não pode ser dinheiro. Dinheiro tem que ser a consequência daquilo que o teu coração pulsa. Então, é engraçado, eu estava falando com a Julia esses dias, né? Ela falando, pô, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Eu falei, filha, onde o teu coração está? Né? Onde o teu coração pulsa? Onde o teu coração se alegra? Né? Mas para isso não der dinheiro. Eu falei, impossível não dar dinheiro. É impossível. Se você agir pelo coração, por isso que a gente fala dessa inteligência, e é por isso que eu me encantei, né? Eu poderia estar dando workshops de inteligência emocional, tenho bagagem pra caramba para isso, mas eu procurei ir pelo caminho que talvez seja o caminho mais difícil, mas é o caminho que faz o meu coração pulsar. Não é? É o caminho da inteligência espiritual. Então eu falei para ela, e aí agora ela falou, pô, rapaz, eu acho que eu me encontrei, eu vou fazer moda. Né? E que não era nada do que ela estava fazendo relações públicas, tal. Então esse é o maior conselho que eu dou para quem tá. E outra coisa, estabeleça metas, e metas que você entenda que sejam factíveis, mas arrojadas, né? Tem um livro, né, que é chamado Sonho Grande, você inclusive que me indicou, né? E que lá eles falam o gasto energético para você sonhar para ter um Fusca é o mesmo para você sonhar em ter um Ferrari, né? Agora, quando você coloca metas arrojadas, a tua mente, a energia que é deslocada para fazer uma meta arrojada é muito maior. Então, nosso organismo gosta de desafios. Então, coloque seus objetivos, coloque metas desafiantes, tenha um propósito e segue o coração. Acho que isso é o maior caminho. Pô, absurdo, muito legal, cara. Muita gratidão pela tua mensagem. Aí esse livro Sonho Grande, que você citou aí do Jorge Paulo Lemann, Beth Sucupira e Marcel Telles, eu acho que ele é o guia de planejamento de qualquer empreendedor. Se um dia você tiver um sonho de ter um empreendimento, antes disso, leia esse livro. Como 3 brasileiros não revolucionaram não só o mercado de ativos, de capitais do país, como entraram em grandes corporações nacionais e internacionais e fizeram uma coisa que parecia ser impossível virar realidade, né? Hoje temos brasileiros à frente das maiores empresas do mundo, como Burger King, como a Budweiser, entre outras. Edi, pô, muito obrigado pela tua presença. Você quer deixar um recado, uma consideração final? Não temos como agradecer aí o teu tempo, a tua sabedoria e o conhecimento que você dispôs aí pra galera que acompanha o nosso podcast.
Cara, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com a tua audiência. Eu acho que é muito bacana isso. Eu adoro podcast. Eu vinha para cá ouvindo um podcast do Greg Braden, até para me energizar, aquecer, né? Fazendo, né? o aquecimento, o esquenta. Eu estava procurando essa palavra, o esquenta, né? E assim, quem quiser procurar a gente nas mídias sociais, né? Deixa seus contatos aí, cara. A gente está no Instagram, então você pode ir lá, né? No Instagram, Spiritual Mind, na Spiritual em inglês, né? Spiritual com S no início, _ oficial, a gente está lá. Pode conectar com a gente. Lá na bio você encontra acesso para todas as nossas mídias, né? Você pode procurar também no YouTube, Ed Almeida, tá lá, você pode procurar também, você vai achar a gente. Se conecta com a gente tem live toda semana. Assim, é o que eu falo sempre no encerramento da live. O meu objetivo, foi para isso que eu vim para esse planeta, né? É levar conhecimento para as pessoas, é contribuir para que a gente faça desse planeta realmente um paraíso que é prometido pelo próprio Criador. Então, esse é o meu objetivo, foi para isso que eu vivo. E o meu lema é sempre esse: seja o seu propósito e viva em plenitude. Obrigado por vocês me convidarem. Obrigada, e estou à disposição quando precisarem. Vamos fazer muitos outros ainda. Gente, muito obrigado. Eu espero que esse programa tenha sido tão bacana para vocês quanto foi para a gente que gravou ele aqui. Esse foi mais um Pizza na Agência, o podcast da For You Marketing, o pedaço mais gostoso do marketing. For You Marketing, a agência que se reinventa com você. Valeu!